8 áreas da experiência humana e elas têm uma numeração aqui que é para a gente pontuar o grau de satisfação de uma reflexão sobre como é que as coisas estão acontecendo na nossa vida, né? Então, olha, o primeiro passo é fazer essa autoavaliação, né? São as 8 áreas, né? Então, tem contribuição social, carreira e propósito, finanças, saúde, bem-estar, relacionamentos de um modo geral, desenvolvimento pessoal, lazer, prazer e espiritualidade. Essa roda, ela pode ser assim ligeiramente modificada de acordo com a aplicação disso. Então tem várias formas. Tem gente que coloca a família como uma das áreas. Tem gente que não coloca espiritualidade junto com contribuição social. Mas de acordo com o método original, essas são as 8 casas que dão suporte, assim, estrutura para uma boa leitura de como que a tua vida, como é que você está na tua relação com a tua vida, né? Então a primeira parte é fazer isso. A gente vai marcar os pontos no gráfico, né? Ou seja, considerar de onde nota zero é aqui no meio, você não dá ponto nenhum, mas não tem dificilmente alguém só seria zero se eu não tivesse aquela área na tua vida. Mas vai de 1 até 10, né? Quando você está bombado de satisfação, vivendo o seu, é, a tua plenitude naquela área, né? Então a gente vai fazer uma marcação do teu grau de satisfação em cada uma dessas áreas, obedecendo uma linha de entendimento que eu vou compartilhar com vocês aqui. O segundo passo é marcar esse ponto na roda. Então, dar a avaliação, marcar o ponto no gráfico, né? A gente vai ver então depois no formato que fica com as 8 áreas, qual é as áreas que estão menos atendidas, né? E depois a gente pode comparar com um círculo que seria o ideal, ou seja, de todas as áreas planificadas, né? Como que você gostaria que fosse, vamos dizer assim, da forma mais bem distribuída possível, o teu grau de satisfação com todas as áreas, né? Então você vai comparar os dois círculos, né? Onde você gostaria de estar e onde você está agora. E a diferença mostra ali o que está precisando de mais atenção, por onde você começa a trabalhar isso. É interessante que você pode fazer planos de ação, identificar as prioridades, e às vezes você melhorando um pouquinho uma determinada área, aquilo pode começar a melhorar todas as outras áreas, né? Então, aqui, conselhos práticos é evitar superficialidade, né, nas suas respostas, né? Reavaliar a roda periodicamente. Então, a gente vai fazer agora essa primeira passagem. Depois, na próxima aula, vocês podem dar um feedback sobre a reflexão que isso levou a vocês, né? Depois, periodicamente, vocês podem reavaliar com atenção naquelas áreas que precisam ser mais trabalhadas, né? E daí vão surgir vários insights astrológicos ao longo de toda a oficina, do entendimento, do conhecimento das casas, para a gente poder entender por que que algumas áreas da nossa vida podem estar travadas, podem estar em desequilíbrio, né? E como redirecionar nossa atenção, já que para onde você coloca a atenção, ali a energia vai. Então vamos lá, vocês peguem a roda aí e estejam prontos para pontuar cada uma dessas 8 áreas. Eu vou começar pela carreira e profissão, tá? Por que carreira e profissão? Porque é um ponto alto e que muita gente, às vezes, vive uma vida sem propósito, né? O Danny Rudyard tem uma frase que eu acho genial, né? Uma vida sem propósito não vale a pena ser vivida, né? E isso tem a ver com você ter
uma projeção de uma autorrealização, um processo de fazer coisas que sejam altamente significativas através da tua carreira, da tua profissão. Então, essa área, ela é uma área muito importante de ser vista, né? É, uma vida sem propósito não vale ser pena ser vivida. Então, o propósito é como se fosse um chamado, sabe? Uma voz que vem de dentro, uma voz que guia cada passo do nosso caminho até o destino, né? Então, é como se fosse essa voz que vem de dentro da gente, mas que nem sempre se funde com a carreira, né? Então, essa área, carreira e propósito, ela está além do mero, do simples emprego. Fala, do sentido de autorrealização. Se o que eu estou fazendo é altamente significativo, né? O que que de nós o mundo está chamando assim, né? E se a gente não fizer aquilo, o mundo vai ficar sem aquilo, né? Então inclui, sim, escolhas profissionais, status, inclui reconhecimento, fama, sensação, de estar alinhado com um chamado interior, tá? Como é que vocês vão fazer a avaliação dessa área? Primeiro, você vai dar de 0 a 10, né? Quanto que você acha que o seu desempenho e performance na vida para o mundo é altamente significativo? Aí eu vou lendo para vocês essas proposições, vou ditando essas proposições para vocês, e vocês vão pontuando assim, tá? Que ponto você acha que encontra, no seu processo de carreira? Ou se você está aposentada, do que foi a tua carreira e que proposição você tem daqui para frente? Em que ponto? 0 a 10, né? Desse crescimento na sua carreira, né? Top, sou top. O quanto o que você faz, você sente que gera valor que vai além de você. Não é só gera valor para você, de 0 a 10. Quanto que você percebe que o que você busca está à sua procura para ver esse grande encontro. Quanto que o seu trabalho, né, sua profissão, tua carreira impacta e tem importância para o coletivo. Como que está o equilíbrio entre sua vida pessoal, tua carreira? Quanto que teu trabalho te gera estresse ou não? Como é que está o equilíbrio nisso? Você está alinhado com o que você nasceu para fazer? Quanto que você usa os seus dons, seus talentos em sua carreira? Qual é o nível de projeção entre os seus da importância do que você faz? E a tua reputação condiz com a sua fama? Ok? Todo mundo pontuou aí? Se cada uma dessas sentenças você for colocando um númerozinho, depois você pode somar todas, dividir e ver aí em média qual é a pontuação que você está dando para essa área que é importantíssima, que dentro da astrologia está relacionado com a casa 10, que é o meio do céu, está relacionado com a sexta casa, que é uma casa de trabalho, de rotina diária, está relacionado com os talentos, se você está usando esses talentos na tua, na tua performance para o mundo, né? E também com aquilo que você acredita que é capaz de realizar, suas crenças poderosas, a visão do propósito, a expansão do horizonte. E, claro, né? Todas essas áreas, elas de algum modo vão trazer informações sobre essa pontuação que você está dando na casa, na área carreira e propósito. Tá claro? É difícil? Dá para fazer? Né? Claro que, assim, no nível pessoal, é muito mais gostoso a gente ver cada uma e depois ver onde é que está o planeta, ver se tem aspecto e tal, mas inicialmente vamos só desenhar essa casa, porque ao longo de toda a oficina a gente vai poder acompanhar esse processo. A outra área aqui do lado, finanças. A finanças é tão importante quanto a carreira. Por quê? Para mim é uma pedra de quina,
sabe, dessa roda. É o pilar que vai manter a estrutura da sua vida material, para permitir você fazer tua vida com autonomia, independência, liberdade, sabe? Então, fazer uma avaliação dessa área é importantíssimo, né? Porque a gente tem uma frase do Sam Ives Delvedere que ele fala: pode-se ter milhões e não ser nada, pode-se nada ter e ser de um valor sem preço. A riqueza que se tem não é senão o uso que fazemos dela. Então, a gente pode dizer que o verdadeiro tesouro, né, que a gente tem são esses valores essenciais que sustentam a nossa vida com prosperidade, harmonia. Então, isso tem a ver com o você fazer o melhor uso possível dos recursos que você traz. Então, como seria uma boa avaliação das finanças? Quanto que você valoriza você pelo que você é, não pelo que você tem ou pelo que você faz. Quanto que existe abundância, prosperidade na tua vida, de 0 a 10. Se tua renda é suficiente para manter uma vida de boa qualidade, é mais ou menos, é 5. Tá faltando, fico no vermelho, é menos de 5. Dívidas. Como é que estão suas dívidas? Seu cartão de crédito está muito alto, você consegue pagar? Como é que está? É bem concreta essa área. Seus patrimônios, faz uma lista disso. Quanto você tem de poupança para permitir você viver por quanto tempo? Se você, de repente, acontece alguma coisa, você tem quanto para viver por quanto tempo sem fazer nada? Sem produzir nada? Tem alguma pensão? Tem aposentadoria? Isso está no saldo ou isso está na dívida, né? Então, esse faz essa avaliação objetiva dessa casa, né? Nada de subjetividade aí. Sua capacidade de gerar riqueza a partir dos seus dons, né? Qual é? De 0 a 10. Se você está usando, quanto você está usando os seus recursos, tanto internos como externos. Se você dispõe de tanto recurso, eu estou usando quanto deles. Coeficiente de felicidade com o que você ganha, com o que você possui. É 0, né? Ou é 10, né? Pode ser meio termo. Qual é o sentimento de segurança material, de autossuficiência que você traz? Como que você se avalia na tua gestão de seus próprios bens, dos recursos que você tem, né? E como você sente, de 0 a 10, se é boa, se é ruim, se é médio, a circulação de riqueza, aí é riqueza em vários níveis em sua vida. Você recebe de acordo com o seu real valor, né? Então é interessante botar uma reflexão prática é olhar a tua relação com o dinheiro. Se você sente medo de perder, se tem muito apego ou se é fluido demais, né? Se tem controle e clareza de quanto entra, de quanto sai na tua vida, nível material, né? Se reconhece, valoriza, usa seus talentos como fonte de recursos, tudo isso te ajuda a dimensionar essa área. Então, as casas envolvidas com as finanças são as casas 2, a gente vai aprofundar isso no curso. Então, às vezes, algum planeta ali pode trazer alguma informação. A casa 8, né? Recursos que são compartilhados, herança, investimentos, perda, revés, crise, transformações financeiras. E casa 10 também, a tua realização profissional, sabe? Que sustenta a tua prosperidade, né? Então é legal fazer essa reflexão, ok? Todo mundo pontuou aí? Sim? É legal fazer essa pontuação assim, ó, na intuição, gente, sabe? Não fica pensando muito, não. É 0 ou 10, 5, 4, 3. Diga, Marisa, está de mãozinha levantada. Eu tô, que era só para dizer que tem muita gente, inclusive eu já tive essa dificuldade em saber o propósito. Muita gente tem essa dificuldade. Não vou falar hoje que a gente está atrasado, mas depois, ao longo do curso, eu vou trazer um pouco alguns elementos de como a pessoa encontrar o propósito, que não é algo tão difícil assim como parece. Eu acho que isso Uhum. ajuda bastante. Era sobre É, isso, é sobre o bacana, propósito. legal.
Muito bom. Inclusive a própria acepção da palavra, propositum, né? Aquilo que se coloca ali na próxima posição para ser realizado, né? A outra área, que é uma área, e essa então, né, passa a ser um valor, que é saúde e vitalidade. Vamos fazer uma avaliação disso? Topa? Cada respiração é uma bênção. Cada batida do coração é um chamado para você estar aqui no teu corpo, porque o corpo é a casa da alma, né? E a saúde, gente, nesse quesito de análise, não é a ausência de doença, por favor. É um estado de equilíbrio físico, mental, espiritual. Então vamos lá, qual é a avaliação dessa área? Equilíbrio físico, energia vital e bem-estar. Como é que você acorda? Qual é a tua energia de força, né, para conquistar aquelas coisas que você deseja, né? É, como que são os teus cuidados com o corpo, cuidado com o espírito? Qual é o nível de energia que você sente que tem na tua vida para realizar aquelas tarefas mais chatas assim do dia a dia, né? Ou para ir à luta do que você deseja. Meu nível é baixo, meu nível é alto. Isso é potência de viver. Mas vamos lá, a saúde, o bem-estar também envolve alimentação. Como é que está a tua alimentação? Você come fast food de qualquer jeito, né? Assim, não se dá conta das combinações dos alimentos. É, não preste atenção na nutrição dos alimentos. E a qualidade do teu sono, isso tem a ver direto com saúde. Você faz prática de respiração, você faz movimentos de caminhada, atividades físicas. Qual é o teu coeficiente de estresse, tua capacidade de lidar com estresse? Porque estresse todos temos todo dia, mas a nossa capacidade de lidar com estresse é que precisa ser avaliada, né? Então, como que você sente que está a manutenção de alguns estados internos que são ricos de recursos, como calma, gentileza, tranquilidade, presença, atenção. Teu nível de atenção, de 0 a 10, como é que está? Isso tem a ver com saúde. Né? Sobre, por exemplo, medicina preventiva, você faz seus exames periódicos? Quanto tempo você está aí sem, sei lá, ir a um cardiologista, a um ginecologista, a um proctologista, né? Vai deixando passar, exames periódicos estão em dia, o check-up, qual foi o último check-up que você fez? 0 a 10. Terapias complementares, você usa algum tipo de mesmo na área psicológica, isso tem uma ajuda, não é só física a saúde aqui, tá? Práticas de aumento de energia, você faz alguma coisa, faz yoga, você faz um tai chi, uma arte marcial, né, como o Klaus faz, né? Atira flechas, né? Arqueiro, Sagitário é o arqueiro. Você dança, você faz corrida. O que que você faz de prática de aumento de energia vital, né? Então, isso é de 0 a 10. Busca o seu alimento mais natural possível na natureza, né? Então, é bem importante essas reflexões para equilibrar essa área da saúde. Se você tem energia para realizar seus desejos, se tua alimentação, sono, atividade física estão todos em harmonia, se você tem tempo para cuidar do corpo, para cuidar de si, né? De que forma você lida com o estresse. As casas mais importantes para essa área são as 6, porque está ali o dia a dia, a tua saúde, é onde pega a rotina, o teu cuidado, né? E é uma casa de terra, então é uma coisa bem prática, de organização, de estrutura para lidar com o corpo, a casa um, corpo físico e vitalidade, a tua persona, como você é resistente de repente a alguma coisa que a tua própria resistência em fazer aquilo impede você fazer aquilo que sabe que vai fazer bem. A casa 12 também tem a ver com a saúde, só que no nível emocional, né? É no nível emocional, é no nível espiritual também, o teu bem-estar interior,
que tem, onde moram uma palavrinha que Marisa não colocou na casa 12, os inimigos ocultos, os inimigos invisíveis. Esses são terríveis, aqueles fantasmas que pulam assim, né? Tudo isso mexe com o nosso parasimpático, né? O nervo vago. Então, respirar, meditar, ter sono, boa alimentação, tudo isso interfere para aumentar esse coeficiente de saúde e bem-estar. Se você está 10, ótimo. Se está 2, cuidado, porque é um alerta, né? Todo mundo fez então essa área? Podemos passar para a próxima? Olha, relacionamentos, família. Relacionamento social, relacionamento, casamento. Eu coloco esses três tipos de relacionamento porque é como se houvesse um fio invisível que une a tudo, tudo a todos, que mantém a vida ligada pelas relações interpessoais, né? Como se fosse uma teia, né? Nos liga a essa fonte, essa energia invisível, a energia natural do amor, por ter nascido de um ato de amor. Cada pessoa que encontra na tua vida te toca, ela te pertence, sabe? Pertence a esse sistema, essa teia. Então tem fazer essa avaliação dessas áreas é muito importante. Tem a ver com as casas 4, 7, 8, 3. A casa 11 também entra nisso. Então, qual é o teu grau de satisfação e qualidade, né, da sua relação com as pessoas que você mais ama? Como é que está isso? Como é que está a tua habilidade de lidar com os conflitos interpessoais? Você chuta o pau da barraca, não quer saber, passa por cima. A qualidade do diálogo, se é uma comunicação violenta, por isso que eu falei que a casa 3 tem muito a ver com essa coisa de relações, porque são relações, inclusive, com pessoas que você às vezes nem conhece, né? A integração da tua família de origem, como é que você cuida dessa família da qual você veio? Como é que você está ligado a ela? E como ela tem uma relação com a família que você está criando, com a estrutura de ninho, a qualidade de harmonia que você tem aí, a gente pode ver a casa 7 nos casamentos. Como é que está teu casamento? É só de fachada ou é uma coisa verdadeira, né? Está valendo assim um processo de mudança, de transformação, de pertencimento um ao outro? Como que é essa relação tua também com as parcerias, parceria de trabalho, tudo que envolve relacionamento coloca um coeficiente, né? Para avaliar, por exemplo, a natureza dos vínculos mais profundos. Será que você escapa na hora de fazer uma vinculação? Ou respeita a diferença? Ou quando a diferença não quer nem saber, passa batido, não tem interesse pelo ser humano? Os laços com os pais, com os irmãos, com os parentes, eles são frouxos ou são apertados demais? É 0 ou é 10? Como você cuida do teu ninho? Tanto o lugar íntimo, do aconchego, como também o teu ninho emocional, sabe? O ninho físico, né? A casa 4 ali, o teu patrimônio, aquele cantinho da casa, ou o modo como você se sente ali, sabe? Isso é muito importante você avaliar. Às vezes você tem uma casa enorme, linda, e não tem um ninhozinho, um lugar de aconchego, sabe? Você tem disposição para cuidar? Cuidar não só de si, não, cuidar do outro. Casa 7, cuidar dos amigos, sabe? Cuidar das pessoas que são importantes para você. Você se permite ser cuidado? 0 a 10, sabe? E como que tá? Você avalia a tua capacidade de perdoar, né? E tua habilidade de apagar as coisas tristes do passado, né? Ok? Então, essa qualidade de escuta da relação com as pessoas que você mais ama, o tempo que você dedica atenção ao outro, saber os limites, as fronteiras saudáveis, sem se afastar e ficar indiferente ao problema do outro. É, o que que pede nesse momento para ser reconciliado, curado na tua família? Como que você contribui para isso, né? Então essas são casas que envolvem como a casa
quatro, raiz, família, sentido de pertencimento ao ninho, o conforto para a tua alma, casamento, que é a parceria, o outro, né? O modo como essa relação ela tem duas vias, o nós que se constitui daí, né? A intimidade profunda da oito, o vínculo com alma, a transformação que você vive a partir da entrada de alguém na tua vida. É, Casa 3, a comunicação, se é violenta, se a vizinhança, essas trocas com a cotidianidade, os círculos de amizade, o teu, as famílias, as pessoas que você escolhe, a tua família estendida que você escolhe com a tua alma, né? Então, isso é essa área. Pontuaram? Tá ponto alto, ponto baixo, tá difícil aí? Tem alguém com zero em alguma casa? Não, né? Espero que não, né? Bom, espiritualidade, né? O que que eu chamo de espiritualidade? Para ficar bem claro aqui, é a conexão ao transcendente, ao mundo, aquilo que transcende o mundo físico, o que aguça o sentido de pertencimento ao todo, a alguma coisa maior do que você. Esse senso de pertencimento, de responsabilidade, é, não é só com todo, é com todos os seres humanos, a totalidade da vida. E aí entra o cosmos, o mundo natural, né? Esse é seu nível de espiritualidade, né? Então, buscar um propósito, um significado para essa conexão com essa coisa maior, né? Do que só você, não se trata de você, essa vida, a vida de ninguém se trata só de você. Esse é o nível de espiritualidade que cada um, né, vive, né? Que traz a percepção de estar ligado com essa fonte de força que faz a gente acordar todo dia, né? Que mantém a energia viva, sabe? E nos mantém na condição humana. Isso é o caminho de fé. Então, avaliação: como é que está a tua atitude sagrada diante do mistério da vida? Quanto tempo você dedica à oração, vai à igreja, faz ladainhas, né? A meditação, o teu silêncio, né? Como que você lida de 0 a 100 com essa conexão aos mistérios, ao incognoscível, né? Você gasta tempo para contemplação, pode ser um aumento da tua energia espiritual, você contemplar o nascer do sol, é um despertar para o belo, né? Quantas vezes que você já foi a retiros espirituais e faz uma comunhão com a natureza profunda, mergulha no meio da mata, ou nas florestas, ou nas montanhas, né? Quanto você pratica de compaixão, de gratidão, né? Qual é a tua generosidade? Você cuida do espaço sagrado? Você tem na sua casa um espaço sagrado? Um espaço que você medita, um espaço que você se reconecta, né? Como o Gil fala, um espaço para você falar com Deus, né? Tem esse sentido de pertencimento, essa união mística, de 0 a 100. Ah, esse negócio, né? Recentemente eu perdi meu irmão e ali a gente vê como que esse sentido de pertencimento a algo maior é importante, principalmente em momentos como esse. Tinha um primo que virou para mim e falou: Nossa, Zé, como é ruim ser ateu, porque se depara com essa realidade. Eu falei: você tem uma crença mais poderosa do que a minha. Você acredita que Deus não existe. Você acredita que não tem mais nada além disso aqui, né? E por conta disso você está sofrendo nesse momento de partida, porque vai acabar, sabe? Então, quanto que você está conectado com essa mística, com esse sentido de pertencimento a algo maior, ao cosmos, né? Qual é o teu interesse e inspiração
né, em textos assim sagrados, livros sagrados. Não precisa ser só a Bíblia, mas o Bhagavad Gita é lindo, o Bhagavad Gita é lindo, 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 né, o Corão, outros evangelhos apócrifos, textos herméticos, a Cabalá, sabe, o respeito ao sagrado, sabe? Participar ritualisticamente da vida, fazer o seu ritual de amanhecer, saudar a vida, né? De 0 a 10, gente, ó, fazer tudo com liturgia ou de qualquer jeito. Você já viu o padre rezando a missa de qualquer jeito? Não, é com liturgia, com reverência, com reconhecimento desse mistério. Então, de 0 a 10 são esses assuntos que na astrologia é a casa 9, é a casa 12, mesmo a casa 4 em alguns casos, porque tem a ver com a ancestralidade, com o inconsciente coletivo daquele lugar de pertencimento à tua família, sabe? Como é que sua espiritualidade te ajuda a se tornar mais humano? Você tem um espaço para o teu silêncio, para a sua interiorização? Como você alimenta seu espírito no dia a dia? E aí a gente entra no desenvolvimento pessoal. Gente, falta só duas, três, né? Não, duas. Desenvolvimento pessoal, né? O desenvolvimento pessoal faltam três ainda para a gente terminar. É o processo de lapidação do ser cósmico que somos nessa condição humana, como se a gente fosse uma pedra bruta e fosse lapidar isso para tirar o brilho desse diamantes celestes, que são a presença dos planetas na nossa vida, sabe? Então, essa área fala do crescimento interior, essa área fala da expansão da sua consciência de si, representa a intenção de cultivar suas habilidades, seus talentos, de conhecimento, as atitudes que vão te ampliando seus horizontes, né? Então é o seu desenvolvimento pessoal, né? Como é que a gente avalia isso? Pelo nível de autoconsciência. Quanto que você acha que tem consciência de si mesmo? E inteligência emocional para agir. O que você pode fazer para aumentar esse coeficiente de inteligência emocional? Ou mesmo de inteligência intelectual, sabe? Qual é o esforço, né, que você dedica de 0 a 100 para realmente desenvolver suas habilidades, seus talentos inatos, saber aquilo que você sabe que não sabe. Ó, eu não sei isso. Quanto de esforço eu me dedico a saber isso que eu sei que não sei, adquirir novas ferramentas. Quanto você realmente busca de conhecimento e ampliação da tua visão, capacidade de superar os seus limites. Qual é essa capacidade? Ah, então eu não sei isso. Ah, não sei isso não, nem quero aprender. Não, mas e esse negócio de computador é muito chato, sabe? Você tem abertura para aprender coisa nova, para estar participando dos grandes debates nacionais, mundiais, de atualização das informações. Você está sabendo lidar com essa velocidade de informação, de propagação da informação de Urano entrando em Gêmeos? Está sabendo lidar com o volume de informação que chega através das tecnologias instantaneamente, com essa variedade de conhecimento e a viralidade disso para distinguir o que é verdadeiro ou verossímil, sabe? Criaram uma realidade virtual nesses dias aí na televisão, todo mundo vendo a construção de elegantíssimos advogados construindo uma realidade virtual, né? Você tem capacidade de distinguir o que é fake e o que é verdade. Isso tem a ver com autoconsciência, com alinhamento do seu pensamento com o que é humano, o que é desumano, sabe? O que é verdadeiro, o que é mentira. Abertura para aprender coisa nova,
sabe? Quanto que você resiste a coisa nova. E esse negócio aí de roda da vida com astrologia, isso é invenção, sabe? Quanto que existe uma abertura para aprender realmente coisas que você sabe que não sabe, né? E se interessar por novos assuntos, por tecnologias, aprender uma outra língua, sabe? Identificar quando você está repetindo a história, disco arranhado, quanto aquela crença, inclusive sobre o que você é, te limita a ser plenamente outra coisa, melhor que você é também. Como é que é a tua relação com os mestres? Você tem algum? Quem pensa junto com você? Com quem você pensa? Vê aí os leitores, você tem lido? Quantos livros você leu esse ano? Você tem estudado? Tem continuado o teu processo de aperfeiçoamento, descoberto novas fórmulas para se tornar uma pessoa melhor, que te levam ao crescimento interno? Então, as casas dessa área é casa um da identidade, da autodescoberta, aprendizado, estudos, comunicação, claro, expansão de visão, filosofia, casa 9, transformação profunda para poder reconhecer essas coisas. Reconhecer o que você não sabe que já sabe. Precisa um mergulho profundo aí, né? Então, que hábitos de estudo, de pesquisa, de autoconhecimento podem fortalecer esse desenvolvimento pessoal, né? Você está desenvolvendo realmente as habilidades, capacidades que você tem, ou fica ali aceitando, eu não sei nada, eu não faço isso não, eu não vou saber disso nunca, né? Então, o que que você pode fazer para aumentar um pouco esse coeficiente de desenvolvimento pessoal? Essa é uma coisa que a astrologia pode ajudar muito nessa ferramenta, sabe? Para essa área. A outra área, né, que é a área de contribuição social, teu círculo de influência, tua participação no coletivo, não é assim. A, a, a a contribuição social não é pegar dinheiro e dar para as pessoas. A contribuição não se mede pelo tamanho do gesto que você fez para o mundo, mas é pela sinceridade com que a tua vida é colocada a serviço da vida, sabe? Porque é um compromisso de participação nesse coletivo de um modo a beneficiar mais pessoas. Volto a dizer, esse planeta, essa vida nesse planeta, não se trata de você, é você para o outro, sabe? É um compromisso ético, de beneficiar mais pessoas além de si mesmo, gerar algum nível de riqueza. Então, como é que a gente faz a avaliação dessa área, né? É a nossa participação no coletivo, né? Claro que isso tem a ver com a casa 11, com a 10, né? Tem a ver também com a 6, tem a ver com a 2, porque você vai usar teus recursos, seus talentos, sua riqueza, né? Que impacto que você deixa no mundo? Como que você desenvolve é, ou desenvolve e devolve à vida tudo que você recebeu, sabe? De 0 a 10. Será que eu estou recebendo mais do que eu estou dando? Sabe? Estou regulando mixaria? Como é que é essa história do dar e do receber? Né? Esse compromisso de respeito à diferença, de respeito ao outro, de ter uma consciência cidadã, de separar o lixo reciclável, de não deixar a torneira aberta, jogando água fora, sabe? O teu cuidado com o oikos. Oikos é a casa, o planeta como um todo, aquele oikos, aquela casa que a gente tem em comum, né? Se você apoia ou há quanto tempo não apoia as causas sociais, ambientais, humanitárias, né, que têm um impacto maior, você tem dedicado tempo para alguém, para algum projeto, seja aí local, do teu prédio, da tua casa, com as pessoas com quem trabalham com você, é, compartilhar o teu saber, sabe? De 0 a 10, se você guarda aquilo que você sabe com você,
aquilo apodrece, sabe? Apodrece, vai ficar em papéis mofados que depois as traças vão comer. Então compartilha esse saber que tem gente que precisa desse saber, sabe? Você está disposta a orientar mais jovens, fazer mentoria, né? E o que que você consome desse planeta? É consciente? Você reduz os desperdícios, cuida daquilo que está ao teu lado? Então, essas são reflexões, essas são as casas planetárias, né? 10, 11, 6, que é serviço, trabalho cotidiano. A 11 também pode ser visto como projetos de futuro, né? Pode ser a tua família extendida de pessoas com quem você compartilha amizade no nível mais profundo, né? Você está deixando algum rastro de colaboração ou você está indo para o teu isolamento, né? A casa 11 ela é uma divisora entre a 10 que você realiza e a 12 que você se isola. Você ali tem a oportunidade. Vou me isolar e viver meu mundo aqui, enfim, misantropo, aquele que fica de mal com o mundo, ou eu vou projetar tudo que eu posso, que eu sei, que eu acredito que sou capaz. Isso é realmente uma diferença que faz, né? E eu deixei a última, então, para o lazer, né? Como que está o coeficiente aí? Tá começando a dar uma forma a essa roda da vida, né? A gente vai carregar essa roda da vida até o final da nossa oficina. A gente depois vai reavaliar sob a luz do mapa astrológico, ver que situações existem ali que podem estar impedindo isso ou aquilo, ok? Então eu deixei a última área do prazer, é a cereja do bolo. O prazer, o lazer, os hobbies, que parece ser coisa tão banais, mas é onde a gente volta a brincar. Você tem brincado? Tem se permitido ser feliz? Rir de coisa boba? Ser mais criança? Falar que nem criança? Sabe? Ai, bobinha. Mimimi. Não. Criança, gente, não é uma etapa da vida. A etapa da vida é criança, da criança é infância. Entendeu? Criança é essa capacidade que todo mundo tem dentro de si de ser livre, verdadeiro, autêntico, a tua autenticidade para amar, ser quem você é, né? Que se nutre e desfruta da vida, sabe? Com atividades de alegria, de prazer, que se expressa dançando, cantando livremente, com arte, alegria, com leveza, com criatividade, com toda a sua espontaneidade, sem medo de que vão pensar de mim, sabe? Se você dança, dança do jeito que você dança, sabe? É ser livre, sabe? De ser você, autêntico, e fazer coisas que te aumentam potência de vida, sem essa de o que que vão pensar de mim? Ser verdadeiro. Como que a gente pode fazer então essa avaliação? Essa talvez seja uma das mais difíceis, né? De 0 a 100, você se dá permissão para ser feliz? Você se dedica quanto ao lazer, de fazer coisa, ó, sem finalidade alguma. Eu vou fazer aquilo, eu não vou ganhar nada com aquilo, é porque eu gosto, sabe? Se permitir não fazer nada, ter tempo livre de não fazer nada. Quanto que tá isso? Quanto que existe de brincadeira, sabe, de rolar na grama, de diversões sem preocupações, nenhuma com resultado, sabe, sem obrigação nenhuma. O quanto você se dedica à tua arte, seja ela pintura, o piano, a música, a poesia, ao teatro, quanto que você está colocando a tua energia nisso? Zero. Você não está vivendo essa fonte de nutrição dessa criança,
dentro da gente que não importa a idade que você tem, ela está viva ou morre se você não nutre. Dedicar leituras prazerosas, ver filmes bacanas, sabe? Bons filmes, atividades criativas, escrever, dançar, tocar um instrumento, não só ouvir, mas tocar. Ah, eu não sei, aprende, sabe? Praticar os esportes, né? O tênis. Eu estou vendo a Nádia aí, a Nádia adora jogar tênis. Então, o quanto que você está se permitindo fazer coisas assim, ah, eu vou jogar tênis, mas eu não vou ser campeão do mundo. É porque não é também porque eu tenho que me exercitar, é porque me dá prazer, me dá alegria de viver, fazer isso, viajar. Viajar para conhecer lugares novos, sabe? Pessoas novas, não para porque eu vou ter que ganhar dinheiro com isso, ou porque eu vou ter que resolver aquilo. Não, é momentos de descanso. Você tem de 0 a 100 algum momento de descanso nas tuas 24 horas? Aquela hora que você não vai fazer nada, que você senta ali no sol e fica que nem lagartixa, né? Como que tá isso de romance, de beijo na boca? O quanto que você se diverte com coisas simples, coisas despretensiosas, fica sempre medindo coisas, disputando coisas, sabe? Tem tirado férias, né? Para se divertir. Você se dá o prazer de não fazer nada, eu repito, isso é muito importante. Quanto que você está feliz em ser você? Isso é casa sim, sabe? Essa área é casa 5, mas é também 9 porque tem as viagens culturais, expandem horizonte. É também um pouco de 3 as atividades leves do cotidiano, aprendizagem. Então você pode nutrir, aumentar o teu coeficiente de satisfação com essas áreas todas da tua vida, olhando para o teu mapa, vendo o que você dispõe ali, que energias positivas tem ali, sabe? Onde é que está teu Júpiter para te apoiar, a tua Vênus, né? É, então é isso, reservar tempo para prazer, permitir brincar mais, criar mais, sem cobrança, né? Fazer aquilo que tua alma vibra, como na infância, sabe? Sabe aquele primeiro olhar, aquela alegria de ganhar um presente, sabe? Aquela alegria de ver alguém que você gosta e pular no cangote, abraçar, sabe? Você pode resgatar isso ainda hoje e aumentar o coeficiente dessa área, ok? Bom, então o desafio da nossa oficina é, uma vez nós fazendo essa avaliação da roda da vida nessas 8 áreas, aplicar todos os conhecimentos que Marisa e eu vamos estar compartilhando ao longo de 12 encontros para fazer essa roda girar, para fazer a vida fluir da forma mais harmônica possível, né? E tornar realmente essa oficina um lugar de artesãos, sabe? De pessoas que têm a aplicabilidade da astrologia como um ofício sagrado e não para ficar vendo desgraça, dizendo que o eclipse vai acabar com a tua vida, mas o que que você pode fazer para melhorar um pouquinho, um ponto que seja numa dessas áreas, você às vezes já ganhou a encadernação. Sabe? Se você aumentar um pontinho dessa avaliação que você está, daqui até o final desse curso, sinceramente, sabe? Você ganhou essa oficina de graça. Ok? Desculpa passar da hora, mas era uma. Não dava para parar, a roda estava girando aqui. E aí, olha, sugiro então que vocês possam compartilhar comigo as impressões, deixar aí comentários, entrar nos grupos e principalmente quem não está inscrito na oficina, se inscreva porque vai ser uma experiência a cada aula em que a gente vai trabalhar o nível de possibilidade de ampliação de um estado de satisfação em viver o nosso mapa e não o mapa do outro, ok?